Estamos iniciando o nosso 18º Debatologia. Quero apresentar a ARACê. A ARACê é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicado aos estudos da ciência e conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Quero apresentar também o nosso debatedor de hoje, né, o professor Tiago Cunha, que é graduado em Direito e Ciência da Computação, servidor público federal, voluntário do IPC Vitória, que vem nos proporcionar aí o conhecimento sobre o tema projeciocracia e cosmoética. Antes de iniciarmos o evento, eu quero deixar aqui um lembrete que todos os eventos da conscienciologia, nós temos como a máxima o princípio da descrença, que não acredita em nada, nem mesmo que será lhe informado neste evento. Tenha suas experiências, realize as suas autopesquisas. Tá, joia? Então, aqui é um compartilhamento da pesquisa do professor Tiago, que a gente possa fazer as nossas autopesquisas e termos as nossas experiências. Também vou lembrar um pouquinho as informações sobre o evento, que é importante para que ele transcorra de forma tranquila. As participações podem ser pelo chat, né, escrevendo a pergunta, ou abrindo o microfone. Nós orientamos que deixe o microfone fechado e abra no momento em que for fazer a sua participação, o seu questionamento. Solicito que as perguntas sejam sucintas e objetivas. Oriento que o texto já está no chat, então quem não teve a oportunidade de fazer a leitura prévia, que vá fazendo no transcorrer do evento. Se tiver alguma pessoa de primeira vez, eu peço para o professor Tiago, na hora que usar um neologismo, faça a explicação do mesmo. Caso não tenha ficado claro, também pode ser colocado o questionamento no chat, que nós vamos fazendo o esclarecimento. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor Tiago, para que ele faça as suas considerações iniciais. Coloque aí para o grupo, para nós que estamos participando, o motivo, né, da escolha desse tema. Fique à vontade, Tiago. Um bom evento. Obrigado. Bom dia a todos. Então, vamos dar início aqui às apresentações. Esse tema que eu estou desenvolvendo, na verdade, eu estou desenvolvendo em forma de artigo e apresentando aqui no Debatologia da ARACê, ele é uma reflexão sobre a projeciocracia e a cosmoética. E como que surgiu essa ideia de fazer essa reflexão? Eu tenho elementos que eu vou analisar de cosmoética, de qualificação do projetor, do povo, né, no povo extrafísico, mas como que surgiu essa questão? Essa questão surgiu o ano passado, quando eu estava apresentando o meu artigo Democracia Cosmoética. Eu já venho desde 2009 flertando com esse assunto da política, que é a democracia. Quando eu comecei a estudar para concurso público e tive contato a primeira vez com a Constituição Federal, eu vi lá no artigo 1º falando sobre democracia, sobre esse regime de governo, sobre as formas de governo, e isso começou a me suscitar interesse em relação à política em si. Aí, mais para frente, eu iniciei um curso de Direito, aí tinha oscilações de trabalhar com democracia, depois deixar de lado, porque é um assunto bem complexo, é um assunto que a gente sabe que extrafisicamente se traz uma pressão, e quem trabalha com isso tem esse conhecimento, mas ao longo do curso eu fui trabalhando com esse tema. Eu fiz uma
uma especialização até em democracia e internet, e a minha conclusão de curso, minha monografia, foi também sobre democracia e internet. Eu apresentei um verbete sobre democracia eletrônica, e tudo assim colimando para esse sentido de trabalhar com a política, trabalhar com a democracia, com regimes de governo. Eu faço parte também do Colégio Invisível da Parapoliticologia, e a gente debate muito esses assuntos, extrapolando para a questão da multidimensionalidade, para o extrafísico, para poder compreender como que funciona essas formas de organizações, porque a gente tende a pesquisar essa questão, porque o ser humano, ele é gregário, ele se junta para poder buscar o bem comum. E em 2019 eu também apresentei um verbete que é posturas democráticas, e o artigo Democracia Cosmoética, para poder compreender a questão do povo, da pessoa, em relação a essa questão da participação democrática, da participação em grupo. E com esse estudo eu comecei a observar a questão dessas relações. E a gente eu no caso fui observando com esse passar dos estudos, esse interesse de extrapolar a questão da intrafisicalidade e ir para a extrafisicalidade. Eu comecei a me perguntar como que funciona essa questão do regime de governo e na multidimensionalidade, como que funciona essa organização. Porque se a gente começa a observar a história, a gente observa, a gente visualiza essa tendência do ser humano, que eu já falei, de querer se juntar para poder formar um grupo em busca do bem comum. Se a gente pegar a Grécia, por exemplo, a Grécia, você tem a chegada dos aqueus ali na península, eles vão se formando em grupos, que se forma os gênos, se forma as fratrias, se forma as tribos. Gênos os grupos mais familiares, e que tem ali o seu patriarca, o rei, que toma conta do poder. Fratrias e tribos é quando esses grupos começam a se juntar para poder estabelecer expedições ou defesa da própria comunidade. Aí você tem a polis, que é bem conhecida da gente, até a palavra política se derivou dessa palavra grega, polis, que é um agrupamento mais complexo dentro da Grécia. Você tem o demos, que ele, diferente dos outros agrupamentos, ele não tem uma figura central de poder. Ele é configurado ele é baseado pela opinião pública ali dentro da Grécia. Então você tem essa tendência. E ali o rei, ele é uma representação do divino. Ele está ligado com a Diké, com a Temis, com a questão do direito. Ele traz, botando na linguagem da conscienciologia, ele traz do extrafísico as normas para poder aplicar no intrafísico. Ele faz esse intermédio. A gente tem a evolução do direito no passar do tempo da Grécia. Você tem um direito familiar para ir para um direito interfamiliar, para depois ir para um direito público. Mas esse direito, no princípio ali, na fase pré-helênica, ele é um direito fundamentado nos deuses, em Zeus, por exemplo. Então, você vê que você tem uma sociedade baseada na cosmologia, uma sociedade baseada nesses princípios cósmicos. Se a gente observar mais a fundo, e tem um livro também o livro do Eric Voegelin, que é A Nova Ciência da Política, ele vai fazendo essa análise de representação. Então, ele traz o seguinte, ele traz que os impérios eram impérios cosmológicos. O que isso quer dizer? Sociedades ligadas ao cosmos, ligada com essa questão do extrafísico. Então,
ele coloca, e você vê também na cultura grega, que uma sociedade ali, uma polis, ele representa o cosmos. Ele é uma espécie de microcosmos. Então, o ser humano que se relaciona ali dentro desse microcosmo, ele está representando o cosmos, ali que é um negócio mais amplo, que a gente, trazendo aqui para a nossa linguagem, ele está, de alguma forma, vinculado ao extrafísico. A gente vê também muito dessa questão de pitonisas, de pajés, de seres que têm essa capacidade extrafísica de comunicação com os mortos, com os que já dessomaram, desativaram o corpo físico, influenciando na questão da própria política, influenciando nas decisões da polis, das tribos e dos grupos. E a gente tem essa representação. Eu dou um exemplo que o Gengis Khan, ele tinha a seguinte máxima, que era, ele colocava, ele tinha o Deus, né, no céu e o Gengis Khan na terra. Então, ele era o representante do extrafísico no intrafísico, pegando essa linguagem simbólica e traduzindo para a linguagem conscienciológica. E todos os outros impérios, na verdade, constituía parte do império de Gengis Khan. Tanto que Gengis Khan ele não empreitava guerras. Ele simplesmente guerras para poder conquistar império. Não, porque tudo na terra era império dele. Ali ele simplesmente fazia campanha para poder educar ou punir os outros grupos que não estão obedecendo essa representação divina por meio do Gengis Khan. A gente pega também que no livro que eu citei do Eric Voegelin, ele cita a questão do livro, na verdade ele cita o livro do Ésquilo, que é Os Suplicantes, que dá um exemplo. Você tem uma família que está no Egito, aí as filhas são obrigadas a casar com os filhos do imperador ali do Egito, e eles fogem para uma cidade grega. E o governante, o rei dessa cidade grega, recebe e eles pedem asilo. Aí ele fica num dilema. Se eu der asilo para vocês, eu vou ter que entrar em guerra com o Egito. Agora, se eu não der asilo para vocês, se eu não acolher vocês, eu estarei ferindo a justiça de Zeus. Porque o governante ali, ele é um governante constitucional. Ele está ali apenas administrando e representando os interesses extrafísicos, no caso. E quem toma a decisão de fato é o povo. No caso, o demos, que está constituído, ligado ali dentro daquela sociedade. O que o governante faz ali? Ele tem ali, no caso, a palavra para poder convencer, mostrar a realidade da justiça para o povo. Então, ele faz todo um artifício ali de convencimento para o povo entender que se eles não aceitarem, as suplicantes não aceitarem acolher, no caso, os exilados ali, eles estão ferindo uma justiça divina, uma justiça extrafísica. Eles estão ferindo. Então, você tem toda uma questão ali dentro, você vê uma representação. E quando a gente vai observando melhor, começa a estudar essa questão, você vê que a nossa sociedade ele tem essa ligação entre o intrafísico e o extrafísico. Isso se perde um pouco, mas não totalmente, com as revoluções mais do século XVII para frente, com a questão do positivismo, marxismo, isso vai se perdendo, mas não totalmente, mas ainda tem essa questão de restabelecer essa ligação entre o intrafísico e o extrafísico. Então, eu comecei a estudar essa questão a partir do paradigma consciencial. O Valdo, ele já começou a trazer isso daí. E associar, ele trabalhou muito para essa questão dessa ligação
a gente trabalhar com a multidimensionalidade, e ele já trouxe o elemento das crassias. No caso, o que eu estou estudando aqui é a projeciocracia, porque a projeciologia, deixa eu pegar aqui o livro, esse tratado aqui do Valdo, o Projeciologia, e em vários verbetes ele vai citando, ele não define ainda a projeciocracia, mas ele vai citando e comentando alguma coisa, ele traz o estudo da projeção da consciência e das energias, porque projeciologia não é estudo somente da consciência, mas das energias também. Então eu comecei a observar essa questão da relação que a gente tem com o intrafísico e o extrafísico, a multidimensionalidade, as energias no dia a dia. Como que é essa relação política que a gente tem? Porque aqui nós somos cidadãos, mas cidadãos não apenas intrafísico, mas também multidimensional. Nós somos cidadãos que estamos interagindo com as nossas energias, estamos interagindo com ambientes e pessoas, enfim, e pensionizando, emitindo pensamento, sentimento e energia com essas inter-relações, e toda essa interação ela tem consequências. É que nem você jogar lixo na rua. Ela tem uma consequência jurídica e uma consequência física também. Jurídica no sentido que o nosso código não vai permitir isso daí. Física porque aquilo dali pode entupir os bueiros, pode causar alagamento. Então, a gente pode fazendo essas análises, né, essas analogias com o que a gente tem do intrafísico e extrapolar para o extrafísico. Um pensene, se você pensa o mal de alguém, você está jogando um pato pensene no cosmos. Isso tem consequências também. Consequências que vai deixar a pessoa mais irritada, que vai atrapalhar a vida da pessoa, consequências para você também, porque você vai acabar atraindo assédio, vai acabar entrando num fluxo de patologia. Então, estudar a questão da política extrafísica, no caso da projeciocracia, nos auxilia a criar uma questão de lucidez maior. E outra, você dorme. O que você faz no extrafísico? Você ajuda a equipe de amparadores no processo de reurbanização ou simplesmente fica de maneira anárquica, errante no extrafísico? Aí isso tudo é matéria da gente estudar dentro da projeciocracia e outras crassias, porque às vezes a gente confunde. Não, a gente só tem democracia e está tudo certo. Não, dentro da sociedade, fazendo a comparação, existem várias crassias. Existem monarcas, grupos monárquicos, existem grupos oligárquicos, existem grupos anárquicos, tudo interagindo, e grupos democráticos, tudo interagindo junto ali. Então, a gente tem diversos tipos de poderes interagindo dentro da sociedade. E com a projeciocracia, a gente tem projeciocracia, lucidocracia, cosmoeticocracia, tudo junto interagindo. Tiago, para iniciar, como você colocou ali já no início da tua fala, que o assunto política é um assunto complexo, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que, quando ouvem falar de política, dizem que não querem participar, não querem fazer parte disso. Só que nós, mesmo tendo esse posicionamento de não querer se envolver, é uma forma de atuar, é um posicionamento que você tem, que se torna um ato político também. O que você poderia contribuir no sentido desse nosso conhecimento consciencial, de estarmos atuando na sociedade de forma mais produtiva, né? Porque eu penso assim, eu considero que todo ato é um ato político, é uma forma de se colocar. De que maneira seria mais produtivo dentro desse conhecimento que nós já temos? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é política. E eu, no meu artigo, no meu texto aí que vocês receberam, eu coloco a definição do Eric Weil, que ele segue uma conceituação aristotélica. O que seria política? Eu até falei a questão dos agrupamentos, que os gregos foram se agrupando, se agruparam em gênos, tribos, fratrias, polis, asto,
polis é a cidade alta, asto a cidade baixa, mas a partir do momento que a cidade baixa começou a crescer, se fundiu polis com astos. E, em termos de palavra, tudo virou polis. Então, você não tem o cidadão grego, você tem o político dentro da Grécia. Todo mundo é político ali. Você tem a representação do político, porque eles vivem numa polis. E, pegando essa questão, o próprio Platão e Aristóteles, ele traz que, você pode encontrar isso aí no livro do Paul Friedland, que essa questão do ser humano, ele é um cidadão político, ele é uma pessoa, um animal político. Por quê? Porque a política faz parte da gente. Para a gente entender que surgiu a política e surgiu de polis, política é essa organização, essa estrutura que visa buscar o bem comum. Isso é política. O que às vezes a gente vê é a antipolítica, não a política, que é um negócio que confunde as pessoas. É que nem eu falei naquela minha outra fala. A gente vive num regime democrático? Não. A gente tem democracia, a gente tem oligarquia, a gente tem aristocracia, a gente tem monarquia, autocracia, a gente tem de tudo dentro de uma sociedade. Tem de tudo. Então, a gente não tem só política dentro da sociedade, a gente tem política e antipolítica. Porque a política, ela visa buscar esse bem comum fundamentado em uma ética. Pegando essa questão aí. Aí a ética, que é o modo de você se comportar dentro da sociedade. A ética. Então, você dentro da polis, dentro da política, você tem esse modo de se comportar dentro da sociedade, que é a ética, e a ética, ela é fundamentada no direito. O direito que tem as leis, que tem, que vão normatizar as nossas condutas. Por isso que a gente, em termos de se organizar como cidadão, a gente tem que começar a estudar mais a questão da política, estudar mais para poder se tornar um cidadão mais consciente, poder fomentar a questão da política dentro da sociedade, não da antipolítica. É isso aí. A minha segunda pergunta, enquanto o pessoal se manifesta, quem quiser se manifestar, fique à vontade, ou escrevendo no chat, ou abrindo o microfone aí. Eu colocava isso, como representar um grupo de forma ética, né? Porque, às vezes, a gente está à frente de um grupo e você precisa, nessa tua atuação, agir, né, como um líder ali, à frente desse grupo, só que você não pode, no mínimo, abrir mão da ética. Como fazer isso? Você também que é um servidor público, eu não sei onde você atua, se você tem se você está à frente de um grupo, mas o que você coloca como critério nessa atuação nossa, no dia a dia, no intrafísico, né? O teu texto aborda bastante a questão multidimensional aí, mas porque assim, é um reflexo do que a gente faz aqui, vai espelhar no multidimensional. Então, na nossa intrafisicalidade, como agir com ética nos grupos que nós fazemos parte, o que você tem de experiência para contribuir? Então, a questão da ética, a gente tem que começar, primeiramente, a estudar o que é ética. Começar a buscar compreender o que é isso. Porque dentro de cada grupo, de cada civilização, há elementos de ética. Há esse modo de se comportar dentro da sociedade. E se a gente não estuda, não começa a buscar essa compreensão do que seria a ética, fica difícil a gente entender, a partir de um princípio, para poder entender como se comportar dentro dos grupos. Um elemento que pode ajudar em termos de ética e cosmoética, que aí a gente puxa para o lado da conscienciologia, eu disse que a ética ela é setorial, cada grupo tem a sua ética, e o que pode ser ético para você não é ético para mim, em termos de grupo.
a gente fala de cosmoética, que é uma ética do cosmos, é como você deve se comportar perante o cosmos. Dentro da ética, pensar o mal de uma pessoa não fere as leis, não fere a ética, o modo de se comportar, mas dentro da cosmoética fere. Se você pensar o mal de você mesmo, isso vai ferir a cosmoética, porque não é um comportamento esperado pelo cosmos. O cosmos não está esperando que você haja dessa maneira. Como que a gente pode melhorar a nossa cosmoética? Com autopesquisa. A gente começar a se compreender. Eu falei muito sobre a questão da representação, que a sociedade, a cidade, ele é uma representação do cosmos. Ele funciona como um microcosmos dentro da intrafisicalidade, eu falei. Mas a sociedade também é como se fosse um macro antropos, como se fosse um ser humano representando um ser humano ali também. E ela vai refletir todas as pensenidades, as características daquele grupo. Se a gente começa a compreender dentro da gente como que funcionam as coisas, porque dentro da gente a gente já tem registrado muitas normas, muitas pensenidades com o passar dos milênios. Se a gente começar a rastrear isso daí e entender como que a gente funciona, a gente vai compreender melhor como se comportar de maneira mais saudável. Porque, às vezes, o que acontece? A gente tem algum determinado comportamento em determinado tipo de grupo, reage ou faz, e não sabe por que está reagindo. E aquilo dali pode estar vindo de uma ideia que você aprendeu há 1000 anos. Então, quando você começa a fazer autopesquisa, se entender, você vê assim, opa, esse comportamento que eu estou tendo é alguma coisa que aconteceu ou na infância, ou em vidas passadas, ou é o meu temperamento que é mais bélico, ou meu temperamento que é mais cosmoético, enfim. Você começa a se compreender melhor e como atuar dentro da sociedade, com uma autopesquisa. Ok. Nós temos aqui no chat a pergunta da Eliana Francílio, de Pelotas, que ela diz assim: bom dia, Tiago. No meu entendimento, hoje, estamos observando a manipulação do povo através das mídias para a manutenção do poder, para determinado grupo específico da sociedade, que nem sempre atingem a totalidade dos cidadãos. No meu entendimento, no teu entendimento, que holopensene é esse que estamos vivenciando? Então, nós ainda somos muitos pré-serenões vulgares com os réus. Deixa eu explicar o termo. Com os réus, que é consciência reurbanizada, aquela consciência patológica que muitas vezes, em muitas vidas, foi cometendo atos anticosmoéticos, atos patológicos, atos bélicos, e que extrafisicamente ela vive em regiões patológicas, que a gente até denomina de baratrosfera ou paratroposfera, que são regiões mais pesadas, mais doentias, e o que a gente está vivendo é um processo hoje de reurbanização. Tem o livro, o tratado Homo Sapiens Reurbanizados, que vai falar sobre essa questão da reurbanização, que muitas consciências patológicas que estavam no extrafísico estão chegando aqui no intrafísico, estão sendo estão ressomando, estão nascendo aqui no intrafísico para poder ter a possibilidade de aprender a conviver melhor com outras consciências, tem a oportunidade de limpar o extrafísico para tirar aquela pressão holopensênica, aquela pressão patológica que a gente sofre quando a gente está aqui no intrafísico. Então, tudo isso ele vai convergindo para poder as manifestações patológicas acabarem se evidenciando mais dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem muitas consciências patológicas no poder, em todos os ramos da sociedade e níveis hierárquicos, a gente tem consciências muito patológicas. E elas se utilizam de
expedientes de manipulação para poder manipular as massas. A gente tem que pensar que tudo é energia ou consciência. A gente tem essas duas realidades. Uma consciência assediadora, seja ela intrafísica ou extrafísica, ela sempre trabalha ao modo patológico de vampirizar as energias patológicas do grupão, da massa. E uma maneira de você fazer isso é por propagandas de manipulação, é você manipular as pessoas para elas agirem conforme o que eles esperam. Aí por isso que a gente tem essa tendência ali, muitas consciências renascendo patologicamente para poder aprender um pouquinho, não vai ser da noite para o dia que elas vão aprender, e interagindo, aí causa essa impressão, e é uma impressão verdadeira, de que as coisas estão bem difíceis, né? Estão bem complicadas em termos de manifestação da consciência. Aqui no teu texto até, Tiago, você faz uma comparação entre massa e povo, né? Uhum. E eu queria perguntar para ti, assim, como sair desse grupo de massa, né, que a gente se deixa envolver, de ali atuar como ser impensante, para um grupo mais crítico, que atue com mais lucidez e discernimento, ainda abordando o intrafísico, porque eu vejo assim que a nossa atuação aqui ainda é muito limitada. Quanto mais no extrafísico, se a gente não consegue manter a lucidez e o discernimento aqui, no extrafísico, essa forma de atuação ainda acaba sendo um pouco mais complexa. Deixa eu Então, só colocar aqui... uma coisa. Essa questão de intrafísico e extrafísico é uma divisão didática, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente começa por aí. Então, a gente sofre, na nossa manifestação, no nosso ato político intrafísico, a gente sofre a influência extrafísica. Você acha que a gente vota sozinho? Não, a gente não vai votar sozinho, a gente não vai praticar um ato sozinho. Sempre tem companhias, sejam essas companhias positivas ou negativas junto com a gente. Sim, eu que me referi no momento que a gente está projetado, né? Para se manter lúcido. Mas essa tua colocação é bem pertinente. A todo momento está sofrendo interferências. Uhum. Eu coloquei um artigo sobre a qualificação da consciência, para você sair de massa para povo, porque há diferença entre massa e povo. Quando a gente tem a questão da massa, a gente tem o que a gente chama de oclocracia, que é o poder da massa. E o poder da massa, ele se manifesta através da emocionalidade exacerbada, daqueles processos instintivos, e isso dá ensejo para as manipulações, porque você perde o contato com o racional, com o que a gente chama de mental soma, e fica somente com a parte instintiva, com a parte emocional, com a parte automática. E isso daí atrapalha demais em termos de lucidez. Aí você tem a influência ali da lucidocracia. A lucidez vai para as cucuias e você acaba se manifestando de maneira não tão cosmoética ou anticosmoética dentro da sociedade. Aí eu coloco, vamos nos qualificar, vamos sair da questão de ser massa, vamos primeiro entender que há essa divisão entre massa e povo, vamos entender primeiro isso daí, para depois a gente, entendendo, lançando lucidez em relação a esse tipo de manifestação, a gente começar a estudar para poder se qualificar e ser um povo. Povo tanto intrafísico quanto povo extrafísico. Então a gente tem a questão, eu posso agir aqui no intrafísico de maneira consciente, na hora de buscar os meus direitos e os meus deveres, porque o homem massa, até que eu coloco, que é o Eric Fromm, que comenta isso daí, está no livro do Darcy Azambuja, o homem massa, ele só quer saber de direito, ele não quer saber de deveres. Então, ele só pensa no umbigo dele, busca só o que é melhor para ele,
e os deveres ficam de lado. Mas todo o direito implica em dever. Não tem como você obter uma coisa só sem a outra. Não tem. Se um direito, ele vai construir um dever automaticamente. E se a pessoa começa a ter lucidez sobre isso, ela começa a se centrar mais. Ela começa a levar, a raciocinar sobre os seus atos dentro do intrafísico e do extrafísico. Aí a gente vai para aquele velho caminho, que é a autopesquisa. A autopesquisa para a gente compreender quais são os meus traços fardos. Qual é o meu temperamento dentro das minhas manifestações? Quais são os meus traços forças? Que traço força, aquilo que eu tenho de bom que eu não estou assumindo, estou deixando de lado? Então, se a gente começa a se conhecer melhor, a gente vai qualificando também a nossa manifestação. A gente vai tendo a possibilidade, melhor dizendo, de qualificar a nossa manifestação, porque você começa a estar mais lúcido na sua interação. Eu dou um exemplo no artigo, que é uma projeção que eu tive, que eu estava em frente a um hospital e alguém saiu correndo ali, estava bem desnorteado, desesperado, e esbarrou em mim. Eu fiquei com raiva naquele momento. Aí a mulher já foi se afastando. Aí eu parei assim, opa, eu não posso ficar com raiva. Eu tenho que manter a minha rigidez. Aí eu comecei a me centrar, a raciocinar em cima da minha reação que eu tive em relação a esse esbarrão que eu sofri no extrafísico, ali dentro da projeção, e comecei a exteriorizar as minhas melhores energias para a senhora que esbarrou em mim. Aí ela voltou, ela parecia estar segurando uma criança ali, ela estava bem paracomatosa, bem patológica, pedindo ajuda. Então você vê que tem, se você emite um pato pensene, você está contribuindo para aquela situação ficar mais patológica. Tanto que a senhora ali nem percebeu que eu pato pensenizei contra ela. Mas quando eu comecei a pensenizar positivamente, homeostaticamente, ela viu que era um negócio diferente. Atraiu. Você, patologicamente, acaba virando mais um na multidão. Quando você começa a seguir para a cosmoética, você começa a ser aquele fecho de luz que começa a atrair mais consciências na sua psicosfera. Tanto que o Valdo até comentava que ele era o maior assediado que tinha ali no Foz do Iguaçu, porque como ele pesquisava muito, ele buscava sempre agir com cosmoética, ele tinha muito assédio porque atraía muita consciência na sua psicosfera, consciências patológicas pedindo ajuda ou para atrapalhar mesmo. O áudio. Tiago, agora a Ana vai participar fazendo uma pergunta no microfone. A Ana Seno fala de Vitória no Espírito Santo. Ok, bom dia aí a todos, bom dia, Tiago. Bastante interessante aí a sua temática. Estou aqui pensando não só no que você já apresentou, mas também nesse último exemplo seu, da sua projeção lúcida, e é sobre isso que eu queria explorar um pouco mais. O quão é importante a gente exercitar a lucidez. E quando você traz o conceito da projeciocracia, você ter aí o centramento das suas projeções, buscando ser o mais lúcido possível e buscando aí as ações mais cosmoéticas possíveis. Como que você avalia a gente, para a gente aumentar essa lucidez? Não só nas projeções, mas também na vida intrafísica, porque eu acho que uma coisa implica na outra. Se você tem mais lucidez no intrafísico, possivelmente você pode ter maior lucidez no extrafísico. Você poderia dar uma expandida nisso e mostrar como que a gente pode qualificar mais isso? Sim, exato, Ana. Por isso que é uma boa pergunta, por isso que eu coloquei a questão de que nós vivenciamos tanto
no intrafísico, quanto no extrafísico, quanto na dimensão mental somática, na dimensão energética, tudo ao mesmo tempo e misturado. Uma maneira de a gente começar a expandir a nossa lucidez no intrafísico, que a gente pode começar com técnicas. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente utiliza técnicas. E nesse livro aqui do Projeciologia, ele tem várias técnicas que nos ajudam a trabalhar a lucidez, trabalhar essa questão de termos projeções mais lúcidas, tanto projeções da consciência quanto projeções da energia. Uma técnica que a gente conhece muito, que é o estado vibracional e a circulação fechada de energias, a gente tem até como máxima de praticar isso daí ao longo do dia, fazer pelo menos 20 estados vibracionais. Por que 20? Para você cobrir o dia todo. Vai ficar o dia todo, você faz duas manobras energéticas a cada hora, vamos supor, e isso daí vai te lembrar que você não é uma consciência apenas intrafísica, você é uma consciência extrafísica também. Isso vai te ajudar a ampliar a sua lucidez. Além de que vai ajudar a limpar os seus canais energéticos, os seus chakras, e isso vai te possibilitar ampliar a sua visão, a sua questão do mental soma, e ajudar a ter interações tanto intrafísicas quanto extrafísicas de maneira mais lúcida. Outra técnica que tem, que é a técnica da saturação mental, você pode aplicar essa técnica que você vai se questionando o dia todo sobre se você está acordado, se está dormindo. Você pode se questionar não só para poder levar esse questionamento para o extrafísico, mas se questionar para você observar se no intrafísico você está acoplado com uma consciência extrafísica patológica, se você entrou num ambiente mais patológico e está assimilando aquelas energias. Eu dou até um exemplo que eu aplico, que eu gosto às vezes de estar aplicando, que é elaborar o código pessoal de cosmoética, que você vai colocar diretrizes para o seu comportamento multidimensional, não só intrafísico, mas comportamento energético e extrafísico e mental somático. Você pode consolidar, porque a partir do momento que você escreve, aquilo dali fixa mais na sua memória. A partir do momento que você começa a ler também diariamente o seu próprio código, porque aquilo dali são diretrizes, são artigos que mostram um comportamento que você não tem ainda, você começa a tender a ficar mais lúcido e a absorver aquele comportamento que você espera ter. Vou dar um exemplo de artigo no Código Pessoal de Cosmoética, que é pensar o bem. Se você não pensa o bem, se você tem alguma irritabilidade, você pode configurar em palavras aquele elemento que vai te ajudar a ter mais lucidez quando você estiver num momento de patologia, vamos supor. Vamos supor que se você se irrita ao se encontrar com determinados tipos de grupo, e você identificou isso, você fez a sua autoconsciencioterapia e identificou, fez o diagnóstico. Você vai colocar, sempre quando estiver dentro desse grupo, eu vou trabalhar com estado vibracional e priorizar minhas melhores energias. Você bota diretrizes ali. Que aí você vai, quando você entrar naquele grupo, você vai ser, opa, eu estou começando a ficar irritado. Você vai ter lucidez da sua irritabilidade e vai poder trabalhar a sua irritabilidade naquele momento. Porque tudo é uma questão de lucidez. A gente tem dificuldade. Às vezes, quando a gente vê, a gente já caiu já dentro da esparrela do autoassédio, que é o pior assédio de todos. É você se assediando a você mesmo. A gente já caiu. Aí, se você começa a trazer para a lucidez, você começa a raciocinar em cima disso daí e começa a ter mecanismo para poder sair daquela questão. Tiago,
desculpa, só fazendo o fechamento assim, da ideia, e o quanto a autopesquisa favorece todo esse processo, né? Porque tanto para a questão da progestiocracia, no sentido de você estar com lucidez nas suas projeções, né? Lúcidas e tudo mais, no intrafísico é importante também e relevante a gente estar com essa lucidez. E o exercício cosmoético é justamente você estar em dia com a sua cosmoética, ter um código pessoal, como você citou, que você tem, porque isso vai sendo a vacina, né, a profilaxia para você não cair nessas armadilhas, né, vamos dizer assim, de entrar em holopensenes antagônicos, negativos, mais patológicos, e que nos tiram a lucidez, né? Então, a autopesquisa, ela ajuda a gente a manter isso sempre à tona, o discernimento, acompanhando tudo isso, para que gere esse neo-hábito, né? Na verdade, é uma criação de um neo-hábito, né? Para a gente aumentar aí a nossa lucidez. Não sei o que você acha disso. Sim, porque na verdade, o que você até comentou, o que a gente faz no intrafísico, a gente faz no extrafísico. Se a gente conseguir moldar nosso comportamento para construir hábitos mais saudáveis aqui no intrafísico, a gente vai construir no extrafísico. Que aí eu volto naquele meu exemplo. Como eu estava aplicando sempre o código pessoal de cosmoética no intrafísico, ele reverberou para o extrafísico. Quando estava lá projetado, eu lembrei do código. Eu lembrei que eu não deveria me comportar daquela maneira, que eu tenho ainda dentro de mim. Então, eu consegui reverter aquela questão ali para poder ter um hábito, para poder ter um ato mais saudável. Então, eu começo a criar esse hábito intrafísico, que ele vai reverberar para o extrafísico também. Muito legal, obrigada, viu? Tiago, o Oi. Ney, José Ney coloca a seguinte questão: bom dia, parabéns ao debatedor. Pergunto como incluiria hoje na conscienciologia as novas ferramentas de manipulação das massas não existentes na polis, como as mídias eletrônicas, algoritmos, etc. As tecnologias, elas vão além dos meios, porque a tecnologia que a gente tem com o desenvolvimento da própria psicologia, o Ney, acho que é psicólogo, ele bem sabe disso, então há muitas ferramentas de manipulação que a gente sabe que podem ser aplicadas com uma eficácia muito absurda. Você tem técnicas tipo técnica do pé na porta, tem os gatilhos mentais utilizados no marketing para poder moldar o comportamento daquela pessoa, isso daí tudo sendo facilitado pelo processo eletrônico, é lógico. Aí a gente entra a tecnologia eletrônica facilitando, tanto para o bem quanto para o mal, a difusão da patologia, a difusão da manipulação. Você pega a questão dos algoritmos, por exemplo. O Facebook, o Google, que hoje se fala do filtro bolha. A pessoa, ela tem uma tendência a uma base de dados que te conhece mais perfeitamente que você próprio. Essa base de dados tem todos os seus elementos ali que consegue perfilar, fazer um perfil da pessoa e vai te dando aquela tendência. Então, ela vai mostrando resultados que você vai gostar mais, vai te mostrar propagandas que é do seu interesse e te tira daquele processo ali que é a confrontação dialética com o oposto. Te tira da questão do oposto te colocando numa bolha. Aí você tende a ficar somente naquela monoideia, naquele grupinho, e não verificar as outras ideias, não expandir para a universalidade. Tudo bem, Ney? Foi respondida aí tua questão? Se tiver mais alguma coisa, fala aí. Fica à vontade em participar. Tiago, você traz aqui um relato teu como exemplo
a questão de não ter ido no casamento de um amigo, e teve toda uma repercussão, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foi essa tua vivência. Tá. Só queria complementar que o Ney falou alguma coisa, falou sobre a questão da ferramenta dentro da CCCI. Dentro da CCCI, a gente pode utilizar essa ferramenta tanto para o nosso bem próprio, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para poder ter participações mais democráticas, e essas ferramentas também vão gerar um nível de assédio maior, porque a gente vai ter maior interação com o público. Vamos pensar, palestras, eu sou do IPC, as palestras do IPC, a gente lida com, no máximo, 10, 15 pessoas, ali, quando a gente fazia aquela palestra nas quinta-feiras. No online, a gente dá uma palestra, tem 50, tem 100 pessoas. Então, assim, o negócio quase que aumenta numa proporção muito maior. Então, você tem que lidar com mais pensenidade, porque a questão do pensene, ele não tem distância, pensamento, sentimento e energia não tem distância, e você acaba se conectando. E, em termos de lucidez, é mais difícil, porque quando você está frente a frente com a pessoa, você tem mais lucidez do que está acontecendo, porque você tem uma interação mais direta. Mas quando a pessoa está em outro estado, você vê que tem um nomezinho ali, você sente as energias, mas você tem uma dificuldade de estabelecer um contato, uma lucidez maior. E isso nos dificulta para poder praticar o desassédio, o autodesassédio, por exemplo, desassimilar aquelas energias que são assimiladas. Quando a gente está num grupo mais tete-a-tete, a gente tem mais insights, tem uma lucidez maior, porque a gente está vendo. Assim, opa, aquele dali entrou, porque geralmente entra um por um, você interage, outro pergunta, você já fica de olho. A visão ajuda bastante. Quando está mais afastado, você tem que confiar mais na questão do amparador e na questão dos processos energéticos também. Então, acaba causando uma dificuldade maior para a gente, aqui em termos de conscienciologia. Mas a outra pergunta é qual mesmo? A tua vivência ali, não ter ido no casamento de um amigo, né? Como se deu esse processo? Então, isso aí era, se eu não me engano, 2013, 2014, 2014, se eu não me engano, tinha acabado de chegar na conscienciologia. Comecei a voluntariar em setembro de 2013, eu conheci a conscienciologia por volta de final de 2010 para 2011, onde eu acompanhei as tertúlias, e 2012, até a primeira instituição conscienciocêntrica foi a Aracê, que eu conhecia, não sabia nem quem tinha IPC no Espírito Santo. Foi em 2012, lá em Aracê. Em 2013, eu comecei a frequentar o IPC. Aí, por volta de 2014, 2015, por aí, um amigo meu, a gente muito contato, fez faculdade junto, faculdade de Ciência da Computação, lá pelo início de 2000. E ele chega assim, vão lá no meu casamento e tal. Cara, vão, eu não sei se eu vou, não sei se eu tenho condições de ir. E acabei não indo, porque realmente não estava muito interessado em casamento de ninguém. E tinha as minhas questões, não estava muito confortável indo participar do casamento. Eu comecei a sentir que ele ficou chateado com isso. Ele cortou até contato, ele acabou ele não aparecia mais, não entrava em contato, e ficou aquele negócio. Aí eu comecei a ter projeção. Eu tinha projeção e via esse meu amigo no extrafísico. E ele bem, bem irritado com essa questão de eu não ter ido no casamento dele. Aí a gente encontrava, eu conversava com ele assim, não, chega para lá, não quero conversar com você não, bem irritado mesmo. Aí eu tive umas 3 projeções, se eu não me engano, que foi mostrando. Aí eu levei o nome dele na minha TENEPS, exteriorizava as melhores energias, tentava explicar o meu ponto de vista do porquê eu não fui, né? O porquê eu não participei do casamento dele. Aí teve uma projeção que ele estava mais tranquilo, ele aceitava conversar mais, na última projeção a gente conversou. Eu falei assim, eu sei que você está chateado porque eu não fui no seu casamento,
enfim, expliquei para ele toda a questão porque eu não fui e tal. Aí ele fez uma cara assim e aceitou mais. Aí passou mais ou menos alguns meses, um ano. Quem que bate na minha porta? O meu amigo. Ele bate na minha porta. Aí, Tiaguinho, vamos conversar. Aí ficamos conversando e tal. Eu falei assim, ei, eu sei que você ficou chateado com a questão do casamento. Fiquei mesmo, não sei o quê, mas ele é um cara meio loucão, né? Nem tá casado com essa mulher mais. Ele é meio da vida, assim. Aí, também não tô mais nem casado com essa mulher, e, enfim, foi até bom você não ter ido, não sei o quê. A gente conversou bastante, o negócio limpou, ficou tranquilo, e a gente mantém contato de vez em quando. Assim, por meio da projeção, eu consegui limpar uma situação. Você vê como que é a ferramenta projetiva, você tem essa oportunidade. Porque às vezes no intrafísico você tem a barreira da distância, no intrafísico as energias são mais densas, então a pessoa tende mais para o emocionalismo, e no extrafísico a coisa fica mais sutilizada, mais dinâmica, para você trabalhar essas questões de pendência e uma possível reconciliação com as pessoas. O extrafísico te favorece isso daí. Eu vejo assim a importância do nosso posicionamento, né? Eu até fiz essa pergunta nesse sentido, da importância do posicionamento e como você colocou, projetado, você conseguiu resolver, né? Resolveu primeiro multidimensionalmente para depois no intrafísico se concretizar, né? Então é essa questão de via de mão dupla mesmo. É o Ney ali, José Ney, que tinha te feito a pergunta anterior, ele é de Pelotas, não é o Ney que é psicólogo, tá? Só para fazer o esclarecimento ali. Vamos lá. Você coloca também, em vários momentos aqui do teu texto e da tua autopesquisa, a questão da pensenidade, né? Que você coloca como uma ferramenta realmente de solução aí para muitas questões. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho sobre isso, como que você atua, como que você monitora esses teus pensamentos no teu dia a dia, na tua funcionalidade. Bom, eu tenho um temperamento bem complicado em relação à questão do belicismo, tá? Fazendo uma introdução sobre a questão do meu próprio temperamento. Eu tenho a hipótese de ter trabalhado muito com a questão do belicismo em vidas passadas, com questão de política, tanto que eu já tive muitas projeções em relação à navegação, eu já tive uma projeção em relação a belicismo, a invasão, já tive projeção em relação também à política, foi uma projeção retrocognitiva, no qual eu estava dentro de um ambiente que parecia um senado, e ali eu tramando para poder conquistar o poder. Então, assim, a gente sabe que essa galera que é ligada muito a belicismo e tal, tem um temperamento bem complicado. Então, se acaba, às vezes, assim, se irritando por coisas bobas, se irritando por coisas bem efêmeras dentro da sociedade, fantasiando outras questões. E o que eu faço é até um pouco difícil de falar, mas eu sempre trabalho com minhas energias, todos os dias, pelo menos 20 circulações fechadas de energia por dia, exteriorização. Isso me deixa no eixo. Então, quando eu me irrito com alguma coisa, eu já parou para cair. Deixa eu trabalhar com a minha energia aqui, deixa eu limpar o negócio. Então, o negócio para mim é um pouco automático, né? É um pouco automático a questão. A coisa vai acontecendo, eu já bate um sino na minha cabeça. Assim, Ipa, eu estou errado, não tem jeito. Na verdade, gente, eu vou falar um negócio sincero para vocês. A gente sabe quando a gente está errado, quando a gente está certo. A gente sabe disso aí, não tem como negar. Já tem dentro da gente esse elemento que diz quando a gente está certo, quando a gente está fazendo besteira. Não tem como a gente fazer negocinho, dizer que não,
aqui aconteceu por causa de fulano de tal. Beleza, pode ter sido culpa, responsabilidade de fulano de tal, mas a questão de você potencializar aquela patopensenidade é a sua responsabilidade, não é mais de ninguém. Então, a gente sabe. Não tem como terceirizar. Não tem como terceirizar, a gente sabe. Então, assim, quando a gente fala assim, mas quais são as técnicas? Técnica é começar a se observar mais. Outra técnica é fazer os 20 EVs por dia, porque o EV não admite a patopensenidade. Você vai trabalhar com energia pensando mal? Você tem coragem de se olhar no espelho, fazendo um estado vibracional, pensando mal do outro? Aí também é questão um pouco de vergonha na cara da pessoa. Você não vai esterilizar as energias pensando mal para a pessoa. Você tem coragem de fazer isso aí com você mesmo? Então, é questão de você se observar. Tem um livro muito interessante, que é da psicologia cognitiva comportamental, que é o livro Reinvente a Sua Vida. Ele vai dar várias casuísticas e vai analisar e trazer elementos práticos para você trabalhar aquilo ali, que ele chama de esquema mental, os esquemas mentais. Você sofre, aí trazendo para o intrafísico só, né, você sofre um trauma, aquele trauma vai para o inconsciente, você acaba se manifestando as suas relações, e aquele trauma, como gatilho, faz você tender para um comportamento patológico, comportamento que você não queria, e isso tudo de maneira inconsciente. O livro traz que, primeira coisa, é você tomar a lucidez disso aí, saber que está acontecendo isso daí com você. Primeiro você sabe. Você sabendo disso daí, já é o primeiro passo. Segundo, você vai escrever. Eles praticamente estão falando assim, faça o código pessoal de cosmoética. O que é o código pessoal de cosmoética? É você analisar o seu comportamento, ver o que presta e o que não presta, ver o que você precisa adquirir e consolidar num texto aquilo dali que você precisa adquirir e aquilo que você precisa reciclar. Aí ele dá lá o exemplo que você coloca. Opa, quando eu estiver num relacionamento, um exemplo assim, vamos supor que a pessoa, na infância, teve abandono afetivo e aquilo dali, na adultidade, se manifesta com ela com problema de relacionamento, porque a pessoa começa a desconfiar, ter ciúmes exagerados ou fugir do relacionamento e tal. Ela começa um relacionamento, depois fica possessiva e enfim. Ele explica para você, primeiro você saber que aquilo dali, a causa foi o abandono afetivo. Agora você vai escrever, opa, quando eu estiver nesse comportamento possessivo, nesse comportamento de ciúme, nesse comportamento de muita cobrança, isso daí é um esquema mental que está agindo em cima de mim. Então, eu vou respirar, vou pensar sobre os atos da outra pessoa que eu achei que aqueles atos foram contrários a mim, e vou ver se realmente aquilo dali que ela fez é isso daí tudo que eu estou pensando ou não. Então, ele tem um passo a passo que ele vai explicando ali como que você faz, como você constitui, como você age quando você tiver com esse comportamento patológico na situação gatilho. É um livro que ajuda bastante. Interessante, já está no chat aí o nome do livro e do autor, tá? O Jades participa aqui dizendo bom dia, parabéns pela pesquisa, Tiago. E o Ney, agora voluntário da Aracê, que é o psicólogo, ele coloca assim, parabéns, Tiago. O assunto é complexo e difícil por serem conteúdos personalíssimos. Tua maneira de escrever me lembra a minha maneira. Por favor, imagine agora uma audiência não conscienciológica. Como você explicaria a projeciocracia? Bom, como que eu explicaria a projeciocracia? Primeiro, você está lúcido sobre os elementos energéticos e multidimensionais dessa audiência intrafísica? Acho que é a pergunta que ajuda a gente a nortear, porque quando eu trouxe a questão da projeciocracia, eu liguei com a questão da projeciologia. Tentei entender o que o Valdo quis dizer com a projeciocracia, lógico, porque ele não define
em verbete nenhum, e por enquanto não teve ninguém fazendo a CIAR da graça ali para poder definir a tal palavra. Então, a projeciologia é definido como a projeção da consciência e das energias. Aí você tem toda a questão do parapsiquismo que está ligado ao estudo da projeciologia. Então, quando eu penso em projeciocracia, eu penso numa questão de auto-organização e heteroorganização. Da gente se organizar pensenicamente, organizar nossas parapercepções em relação a ambientes, pessoas, grupos. Então, se você está dentro de uma audiência intrafísica, você vai botar o seu parapsiquismo para funcionar ali. Você vai trazer a sua lucidez e vai começar, como estão as energias aqui nesse ambiente? Como que tem assédio, tem amparador? Porque a gente tem que fazer esses questionamentos. Como que está a minha autolucidez? Como que está a minha percepção? Você vai se questionando. Eu posso ajudar energeticamente esse grupo? Então, eu vejo que dentro de uma audiência intrafísica é a gente ter esse elemento de lucidez que nos permite vislumbrar não só os comportamentos intrafísicos, psicológicos, mas também os comportamentos as reverberações extrafísicas, dentro da extrafisicalidade, dentro do processo energético. Então, a gente amplia um pouquinho mais essa questão. Aí é o que eu falei. Uma cracia, ela não está se manifestando sozinha. A gente tem projeciocracia, lucidocracia, cosmoeticocracia, você tem várias cracias que têm que ser bem estudadas. O meu artigo é apenas uma reflexão. Eu não tenho ideia, de fato, de como que é essa questão de estrutura. Eu simplesmente faço uma comparação. Se nós seres humanos temos uma tendência de nos organizar, extrafisicamente também a gente vai ter uma tendência de nos organizar. E a gente estando no intrafísico, a gente pode vivenciar tanto o intrafísico de maneira lúcida e o extrafísico de maneira lúcida. Aí entra também a questão que a Ana levantou. Estar lúcido no intrafísico para também estar lúcido no extrafísico. Perceber as coisas. Você decide sozinho? Em um grupo, você não está decidindo sozinho. Você decide com um grupo intrafísico e com um grupo extrafísico. É importante a gente saber quais são as nossas influências extrafísicas na hora de participar de um grupo. Aí, por isso eu coloco a questão da projeciocracia, para a gente consolidar a nossa lucidez em relação à estrutura parapolítica dentro da multidimensionalidade, dentro do cosmos. Eu não sou aprofundado, é apenas uma reflexão em cima disso daí, eu não tenho aprofundamento, mas é um ponto de partida. Isso, eu gostaria que você comentasse, Tiago, também sobre a questão do abertismo, né? Você traz aqui no texto também essa questão do abertismo. Como que a gente pode aí se propor a estar aberto, né, para uma democracia realmente no viés do que é a palavra, porque a gente atua, mas não vive realmente a democracia. Vamos lá. Primeiro, o que é democracia? Tem essa pergunta, porque o que acontece hoje é muita gente pegando a palavra democracia e essa democracia aplicando uma referência a ela, um referendo que está ligado a um sentimento dela. Então, a palavra democracia virou uma palavra fetichista, virou um fetiche. Ela já não é mais uma palavra que se refere a uma realidade que é a realidade de um grupo de pessoas buscando o bem comum, buscando uma decisão que é o melhor para o grupo, enfim. Então, a gente tem que começar a entender o que é essa democracia. Entender, como eu falei, estou repetindo até bastante isso daí, que dentro da sociedade não tem só grupos democráticos, por incrível que pareça. Há grupos oligárquicos, há grupos monárquicos, há grupos aristocráticos, há diversos tipos de grupos se manifestando e dizendo que estão se manifestando de maneira democrática, que é o pior.
E aí entra na questão da pseudodemocracia. A gente vive numa oligarquia, não, mas isso daqui é democracia. Aí se fomenta um engano maior ainda. Você acha que dentro da nossa sociedade a gente tem condições de vivenciar uma democracia nacional? Eu levo a pergunta para vocês nesse sentido, para a gente refletir. Eu, particularmente, penso que não, porque existem muitos interesses de capitais, interesses de grupos fechados, interesses industriais, interesses ideológicos, tanto marxistas, nazistas, comunistas, enfim, direitistas, esquerdistas, cada um tem o seu interesse ali. E se souber conviver harmonicamente os poderes, porque você tem os poderes do povo, o poder da igreja, o poder dos grupos sociais, o poder dos industriais, são vários tipos de poderes atuando ao mesmo tempo. A democracia busca essa vivência harmônica entre esses poderes, entre outros tipos de poderes. Mas os outros poderes querem a democracia, lógico. Eles querem instituir o seu próprio poder ali. A democracia pode até admitir isso daí. Então, eu até coloquei que essa palavra vem de demos, e demos, no período pré-helênico, se eu não me engano, no livro do Gustav Glotz, ele significava a opinião pública. Então, assim, você tinha aqueles vários agrupamentos, polis, genus, e cada agrupamento desse daí, ele tinha um chefe central, um rei, que trazia a palavra do direito e do comando ali. O demos não, o demos era um negócio genérico, é como se fosse a constituição de vários grupos dando uma opinião, e o que for contrário àquela opinião é excluído. E, a princípio, era isso daí, pelo menos na tese do Gustavo Glotz. E hoje a democracia, na mão do J. Vasconcelos, que ele também traz outro tipo de definição, chegou agora a minha edição nova, né, a democracia pura, ele já vai trazer elementos aqui de democracia natural. Tem artigos que mostram que os animais, eles têm participação democrática, alguns animais, dá o exemplo até do cachorro da África, se eu não me engano é o cachorro da África, que ele tem uma participação democrática ali. Então, em termos de biologia, de paragenética, nós temos no nosso DNA, no nosso para-DNA, esse elemento da democracia. Mas também tem outros elementos também, elemento da escravidão, aqueles outros elementos biológicos que poesia, colonialismo, e, enfim, de viver em colônia, sociedade, de predatismo, a gente tem todos esses elementos junto com a gente, pelo menos por hipótese, sim. E tem outro artigo que mostra também que os gorilas, eles têm uma participação democrática, eles vão definir a que local, quando eles vão definir que local que eles vão, tem a participação de todo o grupo ali, não só do líder. Existe o líder, mas tem o grupo todo interagindo. Então, você tem esse elemento biológico que pode nos ajudar a entender o que é democracia, se democracia ela já vem de maneira até instintiva dentro da gente, né, impresso no nosso DNA. A gente tem os elementos históricos, eu falei da Grécia ali, ó, a palavra demos, esse agrupamento que, no princípio, ele não tinha líder central, ele não tinha um poder central, o poder era do povo todo, através da opinião pública, comandando as ações ali do grupo. Você tem a questão da constituição da democracia em Atenas, e se você estudar direitinho, você vai ver que a democracia de Atenas tem muitos elementos que pegou da oligarquia ali dentro. A própria Constituição é bem, segundo o autor, é bem parecido com a Constituição oligárquica. Então, você vê que é transportado algumas coisas. Porque da oligarquia para a democracia, assim, é um liame que é difícil de você perceber. É difícil de perceber. Mas o que a gente traz é que a democracia seria poder do povo, o povo participando, o povo interagindo,
para isso, a pessoa tem que fazer parte tem que ser povo também, tem que se qualificar para ser povo, porque se ela age de maneira muito emocional, ela deixa de ser um elemento especializado, que é o povo, para ser um elemento anárquico e emocional, que é a massa. Então, tem essa questão. Aí você vê que a questão da democracia é um negócio bem complexo de ser estudado. Aí o professor J. Vasconcelos, que fala sobre a democracia natural, que antes o povo vivia de maneira democrática, não tinha essas hierarquias todas. Hoje a gente fala de poder, porque democracia é poder. Você tem gente que tem um poder absurdo, que faz inveja a Átila Uno. Tem gente que é capitalista ali, você nem sabe quem é a pessoa direito. O poder que ela tem de manipular as questões políticas é enorme. Então, tem como haver uma democracia nesse sentido aí? É difícil. Agora, a gente pode implantar uma democracia dentro da CCCI, são pessoas que buscam fazer autopesquisa, são pessoas que buscam o autoesclarecimento, são pessoas que buscam viver conforme a cosmoética, apesar de que a gente tem nossos defeitos, é lógico, né? Não é nada perfeito, mas a gente tem no íntimo essa busca de ser melhor, apesar de não ser perfeito, não ser melhor, e também a perfeição é uma ilusão, mas a gente tem essa busca. Então, a própria CCCI é um ambiente propício ao trabalho da democracia, para dar o próximo passo. E, sendo um ambiente propício, porque a gente tem que começar, em vez de começar a sociedade toda, mudar a sociedade, não, a gente tem que começar a mudar nós mesmos, para depois mudar grupos, pessoas afins se juntarem para poder aplicar aquela ideia no grupo. Aí o grupo, ele junto, ele consegue reverberar para todo o resto da sociedade. Começa a implantar esse pequeno pensene que é da democracia na sociedade. Começa a instalar esse pensene. Mas primeiro, isso daí vai se passar com estudo. A gente compreender, retirar esse monte de conceitos que tem em cima da democracia, que não fazem parte, na verdade, é uma oligarquia. A gente tem que ver o que é, o que não é, e é um trabalho muito difícil. Obrigada, Tiago. O Ney, ele pede assim, mas seria possível explicar para um leigo a frase: a projeciocracia se pauta pelo para-direito e para-dever? Tá, para-direito e para-dever. Vamos lá. Eu vou fazer essa analogia. A gente vive em sociedade. Na sociedade a gente tem a política, a gente tem a ética, a gente tem o direito. Aí o direito engloba direitos fundamentais, coletivos, individuais e deveres. E tem esses elementos aqui. A política é a busca pela organização da sociedade para alcançar o bem comum. Isso é a política no intrafísico. A ética é o modo de se comportar dentro da sociedade. A sociedade estabelece diretrizes, modos de comportar para a pessoa seguir. E o direito, ele vai normatizar esse modo de se comportar. Nem tudo vai ser normatizado, mas ele vai normatizar grande parte. E os deveres, porque não existe direito sem dever, o direito ele está ligado com o direito está ligado com o dever e o dever ligado com o direito. Porque se eu tenho o direito, o dever, o direito de alimentar uma pessoa, se eu tenho o direito de alimentação, alguém vai ter dever de alimentar. Não tem como fugir disso aí. Se você criar um direito, você vai criar um dever. Aí eu dei o exemplo. Se eu tenho o direito de alimentação, alguém tem o dever de me alimentar. Um direito para uma pessoa cria um dever para outras pessoas. A gente pode ver dessa forma aí. Ou para um grupo de pessoas. Então, sempre tem. E quando a gente pensa em termos de extrafísico,
a gente tem a questão da parapolítica, a gente começa a extrapolar. Opa, se a gente tem uma tendência de se organizar aqui no intrafísico, a gente vai levar essa tendência de se organizar no extrafísico também. E é bem possível que já haja organizações nesse sentido. Então, quando a gente fala de parapolítica, a gente está falando de uma organização que vai varrer a multidimensionalidade. Quando a gente fala de cosmoética, a gente está falando de uma ética cósmica que está ligada ao modo de se comportar dentro do cosmos. Eu dei até o exemplo. Pensar o mal de alguém. É ético? Não é ético? Não tem a ética não vai trabalhar com isso. Mas a cosmoética trabalha com estuda essa questão. Se você pensar o mal de alguém ou de si mesmo, isso aí vai ser anticosmoético, porque não é um comportamento esperado pelo cosmos. O para-direito vai buscar estudar essas leis, tipo lei de causa e efeito, leis relacionadas a interprisões grupocármicas, coisas que a gente desconhece bastante ainda. Nós temos pouco conhecimento, pouco estudo em relação a isso. A gente está muito na superfície ainda. E os deveres, no caso, o para-dever, se você recebe o direito de fazer um curso intermissivo, por exemplo, você tem o para-dever de aplicar esse curso intermissivo. Observando que dever ou para-dever não é uma imposição. Isso tem que ser muito bem observado. Dever ou para-dever é algo que a gente tem que fazer, mas que a gente pode fazer ou não, é uma possibilidade. Mas se a gente não fizer, haverá consequências. Porque se você recebe alguma coisa, você tem que interagir com aquilo dali, dar uma coisa em troca. Se você receber um curso intermissivo, você vai ter o para-dever ligado ao curso intermissivo. Se você receber uma assistência, você vai ter um para-dever ligado a essa assistência. Se você receber um arco voltaico, beleza, é o direito que você tem de ser mais saudável. Mas isso vai implicar um para-dever de você começar a pensar melhor das pessoas, começar a ter uma pensinidade mais equilibrada. Tudo na vida vai ter um direito, um dever, um para-dever, um para-direito e um para-dever. Não tem como fugir disso daí. Ele coloca que pergunta isso porque interessa fazer a ponte entre a conscienciologia e a ciência convencional. Uhum. Tá joia? Bom, beleza. A questão da ciência convencional, ele que é cientista, ele sabe quais são as implicações disso, as dificuldades. A gente tem que começar a estudar mais as bases da própria ciência convencional e para poder começar a entender melhor o que nos impede de expandir isso daí. A gente tem muita coisa que começa com Descartes, Newton, Kant. A gente tem que estudar esses autores todos para começar a entender melhor a mentalidade que fomenta a ciência, os pensadores da ciência de agora. Porque tem muita questão do materialismo. E muitas dessas bases são pautadas no materialismo. Tem a questão do positivismo, que vê a questão mais intrafisicalista. E as pessoas tomam aquela ideia e nem sabem de onde veio a ideia. Esse é o grande problema. Às vezes a gente tem uma ideia fixa, acha que essa ideia é nossa, mas não sabe que um filósofo morto que condicionou o seu comportamento e a sua ideia. Então, assim, a minha proposta é a gente revisitar essas bases da própria ciência convencional para a gente começar a expandir a compreensão e ter argumentos na hora de conversar. Não sei se alguém que participou do CIPRO, teve vários convidados, o Charles Start, teve o Radin, se eu não me engano se pronuncia assim, se não for, me desculpe. E teve o Alexander, esqueci o sobrenome dele agora, que é um psiquiatra brasileiro. O que ele coloca? Ele pesquisa a questão do EQM. Então, ele deu várias casuísticas, vários exemplos. O que é EQM? Que é a experiência de quase morte, que é até um fenômeno estudado pela projeciologia. É quando
você tem uma morte clínica é quando seu coração para, o coração parou, você não tem mais aquela energia indo para o cérebro, porque o cérebro não tem reserva energética, ou se tiver, é muito pouco, então ele não consegue manter a funcionalidade, ele fica num estado que eles chamam de isoelétrico, ou seja, não tem manifestação cerebral, então a pessoa sofreu uma morte clínica, ela está zerada, sem batimento cardíaco e sem funcionamento do cérebro. E pessoas que viveram a EQM, elas trazem o quê? Lembranças. E como que ela tem uma lembrança de algo se o cérebro estava parado? Porque a ciência convencional, não vou falar ciência convencional porque não é a ciência, são as pessoas que estão utilizando a ciência. Os pesquisadores da ciência convencional negam a possibilidade, não estou falando nem que seja a verdade, estou falando a possibilidade de que a consciência esteja fora do cérebro. Eles negam isso daí, muitos negam isso daí, essa possibilidade. Mas se o cérebro está isoelétrico, como que ele produziu essas lembranças? Como que ele percebeu coisas que aconteceram com a pessoa se ele estava parado? Ele levanta esses questionamentos, ele dá até um exemplo de uma pessoa que se afogou, eles ficaram quase 1 hora em ressuscitação da pessoa ali na massagem cardíaca, e médico nenhum faz isso, porque depois de um tempo não tem como mais, mas eles tiveram a intuição e começaram. Aí o paciente, ele tinha a dentadura, tiraram a dentadura dele para poder entubar e tal, e ficaram ali 1 hora massageando, até que ele conseguiu ter resposta. E depois o paciente acordou e falou assim, cadê minha dentadura? Na rua, vocês estavam fazendo aí, vocês queriam desistir de massagear, mas eu falei assim, não desiste não, continua massageando. Ele no extrafísico, né, falando isso daí. E ninguém sabia onde estava a dentadura dele, mas ele falou assim, não, a enfermeira guardou lá na gaveta tal. Eles foram lá ver e estava lá a dentadura. Então ele tinha muitas experiências e lembranças que foram produzidas e o cérebro estava parado. Então, assim, pela ciência, você não afirma que a consciência não é produto do cérebro, porém você consegue restabelecer o debate. O debate que parecia estar morto, o debate que parecia estar fechado, que o cérebro produz a consciência, não, agora você traz o debate à tona de novo. É aí nisso que ele coloca, não, eu não estou provando nada, não estou colocando que isso daí é a prova de que a consciência está fora do cérebro, mas eu estou restabelecendo o debate, para a gente sair dessa caixinha e começar a falar sobre esse assunto que antes estava aparentemente morto. Então, você já tem movimentos de pessoas da ciência convencional que estão trazendo o debate de novo sobre essa questão, a consciência, ele é um produto do cérebro ou ele é uma coisa fora do cérebro? Aí é aquela conversa, é difícil, porque cada um tem a sua forma de pensar, tem a sua rigidez, fica naquela coisa rígida, e às vezes a rigidez, na verdade, ela vai atrapalhar muito até as nossas reciclagens, o modo de perceber a realidade, né? Então atrapalha bastante. Eu não sei se eu consegui explicar, mas... Ele agradece, Tiago. Tiago, nós já estamos chegando aí para o fim do encerramento do nosso evento, então eu peço agora para você fazer as suas considerações finais. Tá bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a participação aqui nesse Debatologia, agradecer as perguntas, agradecer a Ana, a Andréia e a todos aí que proporcionaram essa participação, Márcia, enfim, a todos. E, assim, minha consideração final é que a gente comece a buscar a flexibilidade pensênica, para a gente começar a não ser peremptório dentro das nossas afirmações. É lógico que a gente vai ter que afirmar as coisas, não tem como ficar
em cima do muro. Porém, que a gente faça com vista em se aparecer uma coisa diferente, a gente ter a possibilidade de analisar essa coisa diferente. Então, assim, eu estou trazendo uma coisa que já existe, com uma reflexão que pouco se fala, que a rigidez às vezes fala assim, não quero saber de política, não quero saber de estudar os direitos, os deveres, não quero saber disso, mas para a gente começar a estudar isso daí, porque faz parte da nossa evolução. Isso daí é intrínseco. A evolução, se vocês lembram do que eu falei historicamente, as diversas sociedades trazem a questão da própria projeção da consciência em diversas épocas. A gente tem até aqui eu anotei o Hermótimo de Clazomene, que no livro Metafísica de Aristóteles, a versão do Giovanni Reale, ele até coloca assim, ó, quem que era Hermótimo? Ele era uma personalidade cuja alma teria o privilégio de poder abandonar o corpo e depois voltar a ele. Então você vê que essa questão da projeciologia é um negócio antigo, essa questão de influência do parapsiquismo na política é um negócio antigo e que a gente precisa reacender esse debate, essa pesquisa e buscar a nossa própria lucidez em relação às nossas interações, que é a proposta de a gente estudar a projeciocracia. A projeciocracia não é a proposta assim, vamos nos projetar anarquicamente. Não, é a proposta de a gente se projetar buscando uma finalidade. E essa finalidade é o bem comum, é a interassistencialidade, é a gente expandir a nossa cosmoética. Essa é uma das finalidades relacionada à projeciocracia. Tiago, o Tarquínio participou aqui dizendo para eu te parabenizar pela clareza das suas colocações. Tá? A gente agradece a você ter aceito o convite para vir participar do nosso Debatologia. É um assunto bem instigante. A gente percebe assim que você tem estudado e aprofundado bastante. Então fica aí o nosso agradecimento, tá? E o convite para retornar em outro momento. Tá bom, Tiago? Obrigado, gente. Eu quero comunicar que nós tivemos 22 participações no Debatologia de hoje, com 15 perguntas. Agora eu vou fazer alguns convites aí para que a gente possa continuar nesse Olompensene de autopesquisa. Hoje à tarde nós temos o curso integrado da CCCI com o tema Planejamento Estratégico Pessoal. O curso começa às 14h30, às 17h30, e a arrecadação desse curso é em virtude da ação integrada, né? E o professor que vai estar fazendo a participação é o Caio Polizel. Nós teremos também, na próxima quinta-feira, o evento Diálogos CAP, com o tema Saúde Consciencial, é um evento promovido pela ARAC, que quinta-feira será dia 10, às 19 horas. E outro convite que nós queremos fazer para vocês é sobre a 7ª semana da Serenologia, que estará acontecendo do dia 26 ao dia 30 de dezembro, e maiores informações estará sendo divulgado pelo Facebook e o Instagram da ARAC. Então, venha participar conosco desses momentos aí, que também são momentos de autopesquisa, de estudo, de compartilhamento do conhecimento. Agora, nesse momento, antes de fazer o encerramento, eu deixo o convite para quem quiser abrir a câmera para a gente poder estar fazendo a nossa foto oficial. Vou pedir ajuda aí, né? Muito bom ter todos vocês aqui conosco.
Ah, lembrando que esse Debatologia é o último desse ano e a gente retorna o ano que vem, tá? Então a gente conta com a participação de vocês em março do ano que vem, quando a gente estiver retornando com os Debatologias.